Olá, o Papo de Mãe está no ar. O seu filho estuda, mas tem coisa que ele não consegue aprender? Todo mundo já sabe ler bem, mas ele ainda não? Tem aluno com dificuldades em português, outros em matemática e até os que têm problemas com todas as matérias. Olha, nós já estamos aqui com os convidados de hoje, né? Na verdade, eles vão ficar aqui brincando enquanto a gente conversa com as mães. Mas antes eu queria saber o seguinte da Bruna, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Bruna? Tudo. Você tem quantos anos? 8. E na escola você está em que ano? Segundo. Então você já sabe ler e escrever bem, né? E você vai bem na escola? Vou. Tem amiguinho, o que os amiguinhos, assim, tem amiguinho que não vai tão bem em matemática? Tem. Conta pra mim como é que é. Tem uma menina que é a Clara, que ela não vai muito bem na matemática. É mesmo? E você tenta ensinar e ajudá-la? Tento. Mas às vezes é difícil para ela entender? É. Então ela tá precisando melhorar em matemática, Tá. Clara. Então vamos saber do Lucas. Tem quantos anos, Lucas? 8. Que é primo da Bruna, né, Lucas? Você também tá no segundo ano? Não, tô no terceiro. Tá no terceiro. É. Vocês estão na mesma escola? Não. E você, como que você vai na escola? Vou bem. Você acha que tem criança assim que a professora explica, mas a criança não consegue entender? Acontece? Bom, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje, né, Roberta? Maria, a gente vai falar sobre tudo isso, porque o que será que acontece que para alguns estudantes, por mais que se esforcem, acaba sendo difícil? Será que o problema está na aprendizagem ou no ensino? As especialistas que participam do programa de hoje, que já estão aqui, vão nos ajudar a entender tudo isso e vão dar dicas de como podemos ajudar nossos filhos. Veja os destaques do programa. As salas de aula não têm lousa e nem professores, são orientadores. O objetivo é fazer com que a criança aprenda de uma forma diferente, com um novo olhar, que exige concentração e raciocínio. Quando eu estudava, eu ia muito bem em português e história, e não foi à toa que eu me tornei um jornalista. Mas quando o assunto era química e física, aí a coisa mudava de figura. Quando a mãe senta junto, fica mais fácil de entender a matéria? Fica mais fácil porque ela ajuda a gente a entender. Ela não é só assim, faz aí sozinho. Ela é uma pessoa que te ajuda e te faz entender melhor. Não basta ser mãe, tem que estudar junto com o filho, não é isso? Estão aqui então a Adriane, a Lilian e a Cassiana. Obrigada por terem vindo. E a Adriane tem duas meninas, né? Isso, Adriane? tem a Luísa de 20 e a Juliana de 9. E a Juliana que apresentou uma dificuldade na escola, não é Foi isso? Juliana. Daqui a pouco você vai contar então o bom. que acontece com a Juju, né? Tá bom, pode deixar. E a Lilian tem quantos filhos? Eu tenho três meninos. Quem são os seus filhos? O Lincoln de 21, o Leonardo de 15 e o Lucas de 8. O Lucas que tá aqui, que veio Isso, com a prima, né? isso. O Lucas já falou que ele é bom aluno, que ele não tem dificuldade, é isso mesmo? Não, ele teve bastante. Ele tá bem melhor agora, mas teve muita dificuldade, foi muito difícil. Então daqui a pouco você vai contar o que aconteceu e que bom que ele tá melhor agora, verdade. também como é que foi esse processo, Tá ok, né? obrigada. E você, a Cassiana, né, Cassiana? Seus filhos quem são? Giovana, de 11, e o Pedro Henrique, de 3 anos. Quer dizer, o Pedro Henrique tá aqui brincando. Oi, Pedro Isso. Henrique, tudo bem? Ele tá ali brincando, quer dizer, ele já vai pra escolinha? Já vai para a escola desde os 9 meses, mas ainda não foi alfabetizado. Ainda não tem essa questão da aprendizagem em Não. si, né? E já a sua filha, ela teve algum... Sim, a Giovana apresentou bastante dificuldades de aprendizado, até hoje, né, ainda apresenta. Ela tá em que ano? Ela está no 4º ano. No 4º ano. Eu deveria estar no 5º, né, pela idade dela. Então a gente vai conversar sobre tudo isso, porque uma das coisas que a gente escuta até de educadores como Paulo Freire e Rubem Alves, né, é que não pode ter só um jeito de ensinar, né, porque cada um aprende de um jeito, então talvez a gente tenha que descobrir outros jeitos de ensinar, porque todo mundo tem a capacidade de aprender e é isso que a gente vai saber. Mari, mas não é fácil, né, para os pais, quando eles são chamados na escola, informados que o filho está indo mal, que não consegue acompanhar o resto da classe. Mas isso é mais comum do que se imagina. As dificuldades de aprendizagem são encontradas em aproximadamente 15% da população escolar. Também participam do nosso papo a neuropsicóloga Gislaine Gil e a psicopedagoga Maria Irene Maluf. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, Adriane, conta pra gente o que acontece com a Juju.
que ela está aí tendo essa dificuldade na escola? Bom, a Juliana, esse ano foi descoberto que ela tem um problema de processamento auditivo. E então, assim, tudo ficava muito difícil para ela guardar, na hora de escrever, quando a professora faz um pedido, ela já está no 3º ano. Então, quando a professora faz um pedido de uma redação, por exemplo, que tem 5, 6 itens, quando ela começa a escrever, ela fala, opa, como que era mesmo? O que que eu tinha que colocar mesmo? Então, assim, ela está um pouco atrasada na escrita e na leitura também. E isso foi uma coisa que apareceu de repente ou já desde a alfabetização do prezinho Desde ela o pré, ela já tinha? tinha, só que foi diagnosticado, vamos dizer assim, esse ano. Esse ano que ela foi fazer um teste de processamento auditivo e que aí nós vimos que ela tinha esse problema e aí ela fez um trabalho de cabine com uma fono, que ela faz estímulos, talvez as profissionais possam explicar um pouco melhor do que eu, sua mãe. Não é que ela tenha um problema de audição, é uma outra coisa, né? Que é uma coisa até mais específica. É uma coisa física, cerebral mesmo. E que às vezes, até queria saber da Marirene, porque esses diagnósticos, a gente diz, eu acredito que assim, algumas pessoas têm dificuldade mesmo e não têm o diagnóstico. No caso da Juliana apareceu esse diagnóstico, que até demorou, né, para descobrir. Então, de fato, algumas crianças vão ter mais dificuldade mesmo? Como que a gente entende essa dificuldade? Então, veja, a capacidade de aprender ela é própria do ser humano, né? Agora, desenvolver essa capacidade melhor ou pior depende de uma série de fatores, entre eles algumas condições do indivíduo, ou seja, da criança, que ela traz em si, seja por razões biológicas, né, do nascimento, que ela traz já genéticas, ou do próprio nascimento, das próprias condições de saúde dela, ou questões ambientais. Existem questões como essa, por exemplo, que você está colocando para a gente, que elas são sentidas ao longo, né, do ensino formal. Porque o que acontece é que antes do ensino formal, ou seja, antes da criança entrar naquela fase da alfabetização, existem sinais fortes até de que a criança vai ter problemas. Só que, infelizmente, muitos professores não estão preparados para perceber esses sinais. Essa identificação de sinais é muito importante, porque quanto mais cedo a criança for levada a um especialista, mais cedo vai ser feito um tratamento. E quanto mais cedo é feito um tratamento, mais depressa você vai sanar o problema. E outra, o cérebro tem mais condições, ele é mais plástico na criança menor, né? O que a gente vê é que muitas crianças têm dificuldade na escola, mas não tem um diagnóstico fechado, né? Isso acontece muito, Gislaine? Acontece porque os familiares, né, ou para alguns especialistas, pode ainda estar na faixa etária que é esperado, né? Então, por exemplo, a atenção. Então, uma criança de 6 anos, com certeza, não tem tanta atenção quanto uma de 9. Não ter atenção não significa que vai ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É nisso que nós vamos precisar investigar. Então, será que essa criança não tem atenção justamente porque ela tem uma alteração auditiva? Então, ela ouve mal e não presta atenção? Ou no caso da sua filha, será que ela ouve bem, só que ela não processa adequadamente as informações que são sendo ditas? Por isso que no processamento auditivo pegou essa alteração. E daí, assim, às vezes problemas visuais também, a questão da conscientização corporal, que a gente vai falar ao longo do programa, porque eu ouvi dizer que a criança que não tem uma boa consciência corporal, um desenvolvimento motor, isso também vai influenciar no aprendizado dela. Isso. Por exemplo, vamos pensar letras que são muito parecidas, né? A Irene está aqui para me ajudar. B, P, Q, sempre é um círculo e um pauzinho. Então, eu preciso que a criança, antes de ela aprender essa diferenciação de letra, ela tem que saber o que está em cima, o que está embaixo. Por isso que uma pré-escola, ela não vai ensinar B, P, Q, D. Ela vai ensinar, olha, em cima, embaixo, atrás, do lado. Essa é a consciência corporal. E também tem uma coisa assim, Marirene, não sei, mas que às vezes a escola ensina de um jeito e tem 2 ou 3 na classe que não entenderam. Aí a professora também tem que saber ensinar de outro jeito, porque tem criança que precisa ter uma outra percepção. A matemática, por exemplo, se você ensina de um jeito muito abstrato, tem aquelas crianças que precisam de uma situação mais concreta para entender. Porque existem formas diferentes de aprender, porque existem também formas diferentes de ensinar, né? Então, o que é um bom professor? É aquele que justamente percebe a forma que o aluno dele aprende, né? A escola antiga, a escola dita tradicional, perdeu
terreno por conta disso, porque achava-se que todo mundo tinha que aprender da mesma maneira. Hoje, acha-se não, o contrário. As crianças têm que ser respeitadas na sua forma de aprender. Né? A individualidade tem que ser olhada até um certo ponto, e as diferenças mais gritantes, mais olhadas ainda, porque os pais têm que ser aconselhados, levados a pesquisar o que o filho tem, para que aquela criança, inclusive, não sofra. No seu caso, Lília, então, dos 3 filhos, qual que apresentou aí mais dificuldade na escola? Foi o Lucas mesmo. Ele mesmo. Isso. O que aconteceu? Então, a princípio, ele ia bem. Na primeira série, tudo estava tudo normal. Aí eu comecei a ter um problema de saúde e ele viveu aquilo comigo. E eu acho que isso atrapalhou, porque até a escrita dele, ele começava a escrever de baixo para cima. Ele nunca fazia de cima para baixo. O número 1, ou ele começava sempre de baixo para cima. Ele não lia. Mas daí conseguiu descobrir por que ele estava tendo essa dificuldade? Então, foi exatamente porque eu tive a síndrome do pânico, que ele viveu aquilo comigo. Então, a atenção dele toda era voltada para aquele meu problema. Ah, entendi. Né? Quer dizer, um problema emocional pode sim afetar aí o aprendizado das crianças. Pode. Fica bem difícil. E você foi procurar um psicólogo para ele? Sim, a gente fez, né? Ele teve umas sessões de psicólogo, só que falou que estava tudo normal, que isso dependeria dele olhar para ele e não para o meu problema. E aí eu comecei a tentar a não mostrar para ele aquilo que estava acontecendo, porque não é fácil. E a Cassiana é a sua filha mais velha que tem a Giovana. A Giovana que tem anos. 11, ela está em que ano, Cassiana? Ela está no 4º ano. E quais são as dificuldades dela? A Giovana começou a apresentar desde do primário, né, desde a primeira série da alfabetização. Assim, ela passou, porque infelizmente a gente acompanha com a escola pública, ela tem essa dificuldade, Vai né? passando Ele vai sem passando aprender. sem aprender, mas só foi detectado logo no 1º ano. Uma tá? dificuldade, Uma mas dificuldade fecharam de... assim, um diagnóstico? Não foi fechado o diagnóstico, só no 2º ano que assim eu realmente resolvi procurar, né? O 1º ano a gente fica no aguardo, é o 1º ano. Cada um tem um ritmo. Tem um ritmo. Quando passaram no 2º ano que eu vi que realmente ela não acompanhava, não era alfabetizada, não conhecia as letras, que aí foi pedido à escola para que eu procurasse, né, uma ajuda. E eu procurei uma psicopedagoga, porque foi a primeira que teve contato com a Giovana, né? Onde ela ficou em contato com 4 anos com a psicopedagoga, até pouco tempo. E aí foi feito todos os testes e nada apresentado, tá? Não tinha nenhum problema de dislexia, de déficit de atenção, Então, né? porque às vezes a criança não tem um diagnóstico mesmo, mas tem a dificuldade de aprender. Sim, o caso dela foi, até hoje, não foi dado um diagnóstico. E pode acontecer isso, Maria Irene? Quer dizer, uma criança que não é que ela não goste de estudar, ela tem uma dificuldade e... Quase que fosse uma dificuldade global, uma dificuldade global, mas não tem nenhum diagnóstico. É só então, uma dificuldade a mais de aprender. Existe isso que faz o diferencial, né? Entre alguém ter uma dificuldade e ter um transtorno. Um transtorno, a gente diz quando uma pessoa tem uma dislexia, uma descalculia, um TDAH, que são devido a problemas neurológicos, tá? Quando não se encontra nada, nenhuma base biológica para justificar, a gente diz que a pessoa tem uma dificuldade. Ou seja, todo o processo de aprendizagem, ele é lentificado, né? Então, ele precisa ter mais um tempo, ele precisa de mais explicações, ele precisa passar pelas etapas de uma forma mais apropriada para ele. Então, uma coisa mais diferenciada. Não quer dizer que ela não vai chegar lá, ela vai chegar como todo mundo, só que do jeito dela, né? E, às vezes, de repente, ela... É como se acordasse, ela pega um ritmo e vai. Às vezes uma professora melhor, uma professora que a entenda melhor, que ela goste mais, a desperta. Então, essas coisas, sabe, essa relação com a aprendizagem é quase que uma relação de amor mesmo, né? Um dia você desperta por alguma coisa que te interessa e você começa realmente a aprender melhor. E hoje ela vem fazendo, Cassiana? Ela vem aprendendo ou ela só vem passando de ano? Até o 2º ano ela passou, no 3º ela ficou retida, porque aí eles repetem mesmo, né? Mas hoje, assim, ela tem dificuldade só em português ou ela tem em todas as matérias? Ela tem todas as matérias, ela é regular, né? Ela é criança regular. Chega no final do ano, ela passa mesmo porque é conselho. Todas as dificuldades, a gente tem que descartar a questão orgânica. Então, justamente como nós vínhamos falando, a questão da audição, da visão. Então, a porta de entrada geralmente é o pediatra.
Então, o pediatra ele vai tentar entender se a questão motora, visual, auditiva está intacta. No segundo passo, esse profissional ele vai indicar alguma especialidade, porque ele tem também uma dúvida diagnóstica. Então, pode ser um psicopedagogo, pode ser um neuropsicólogo, pode ser um fonoaudiólogo, pode ser um terapeuta ocupacional, um psicomotricista. Então, ele vai tentar entender, dentro dessas dimensões que estão alteradas, qual profissional seria o melhor para o diagnóstico. Aí, em cima disso, aí o profissional faz a avaliação e vai entender o que está acontecendo com a criança. Se esse profissional entende que a criança realmente tem um transtorno, ele vai tratar ou indicar alguém para trabalhar com esse transtorno. Só que em conjunto também ele vai dar orientações para a escola, porque como nós já dissemos aqui, o professor ele não pode ser entendido de tudo, né? Não tem como. Então ele vai orientar a escola a como proceder com aquela criança. Porque ao mesmo tempo que ela tem dificuldades, ela tem habilidades. E sempre num trabalho, nós não focamos o que não consegue, a gente foca aquilo que a criança consegue para chegar né, na parte que ela realmente tem a dificuldade. Então, eu vou interromper um pouquinho, até a gente continua no próximo bloco, para falar disso da autoestima também, né? Porque você precisa fortalecer o que ela tem de bom, porque senão se ela acha também que tudo é ruim, que ela não vai aprender, isso dificulta, né? Então, olha, no próximo bloco vamos falar também mais sobre métodos diferentes de ensino e receberemos aqui no estúdio a psicomotricista Lara Loureiro. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com Marcelo Zanini e um papo pelas ruas sobre o tema de hoje. Qual matéria que você gosta mais na escola? É difícil. Eu acho que eu gosto mais de português. Qual a matéria que você tem mais dificuldade? A química. Química? Aham. Por quê? Você sabe? Não sei. Acho que daí eu vou pensando em química, vou misturando com física e daí vai embolando tudo. A Débora está me contando que o filho Caio vai bem em todas as matérias, mas geografia é o grande problema dele. É isso, Débora? É isso, ele se esforça um pouco mais, ele consegue as notas, né, e se desenvolve porque ele pesquisa muito na internet, ele é um menino muito interessado, mas ele diz que tem uma certa dificuldade com geografia. Caio, é isso mesmo? Por que você vai um pouco pior em geografia? É isso mesmo, geografia é uma matéria que é mais complicada porque tem bastante coisa, tem todos os aspectos e também você tem que estar ligado com tudo, então é mais complicado. Valéria, o João Manuel tem alguma dificuldade em determinada matéria? Sim, um pouco em português, mas não muito. Mais o hábito de leitura, matemática, mas por falta de atenção, mas não tem muitas, não. Me dou bem com o número, não. E aí como é que você faz para não tirar uma nota baixa? Passou estudo com os amigos, é o que eu tenho que fazer. Tiro dúvida com eles que eu consigo me entender mais do que com o professor. Qual que é a matéria que você menos gosta na escola? Matemática, Por quê? porque acho muito complicado as coisas. É a que você tira nota mais baixa? É, Qual matéria que você gosta mais e vai melhor? história e português. Agora, não dá pra gente esperar que todo mundo seja nota 10 em tudo também, né? Claro que não, isso Porque não às vezes existe. cria-se essa expectativa, Não né? existe, não existe. Agora, o que também não dá é assim, é para uma pessoa, os pais se conformarem do filho detestar uma matéria, porque isso é uma coisa que vai ser contra esse filho a vida inteira, porque pelo menos até o final do ensino médio, ele vai ter todas essas disciplinas. Então, se uma criança tem vamos dizer assim, uma birra com uma determinada disciplina, é bom que se veja por que ele tem e tente minorar esse problema para que ele leve isso de uma forma mais suave. E agora está com a gente também a psicomotricista Lara Loureiro. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Como é o seu trabalho e quais crianças são encaminhadas para um psicomotricista, Lara? A psicomotricidade já tem bastante tempo no Brasil, mas apesar disso ela é pouco ainda conhecida, né? Principalmente na educação. E o que a gente percebe assim, vem muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, muitas com transtornos de aprendizagem. E também a gente recebe algumas crianças já com algumas síndromes, né? Coisas um pouco mais complexas, digamos assim.
que a gente percebe em relação à questão das dificuldades de aprendizagem é que elas já são acentuadas por dificuldades muito anteriores, que acabam, como a Irene falou, passando despercebidas, né, durante o processo da pré-escola. Então, muitas crianças que às vezes já têm um problema de equilíbrio, de tônus postural, de atenção, da dominância lateral, como a Gislene também comentou, Esquerda e direita. vão passando, né, não se percebe essa dificuldade, mas se espera também, ela vai alcançar, ela vai chegar no ritmo. E algumas não chegam, né? Agora explica pra gente o que esse problema no tônus muscular vai interferir na aprendizagem dessa criança. O tônus, né? O tônus, a gente fala sempre junto tônus e equilíbrio, eles andam de mãos dadas, né? Porque eles são base para o processo atencional. Então você tem que ter uma sustentação tônica, né? Em repouso do seu corpo, em ação, que te permite uma postura para aprender. Por isso que a gente pega, os professores e nós profissionais pegamos tanto no pé, senta direito. Não é implicância do professor, existe mesmo uma postura para aprender, que é quando o seu cérebro está livre para prestar atenção e absorver aquele conteúdo. Não tem outro tipo de estímulos contrários atrapalhando essa atenção, minando essa atenção. O que é a criança com tônus muscular baixo? Ela já nasce com essa tendência, é uma coisa hereditária, congênita? Então, existem estudos que dizem que tem um fator hereditário, mas nada, quando a gente fala em criança em desenvolvimento, você pode taxar como hereditário ou ambiental, é sempre, né, multifatorial. E aí, como é que é o trabalho da psicomotricista? São exercícios? Exercícios de estimulação, principalmente vivência corporal e estimulação tônica mesmo. Muitas vezes as pessoas falam que o problema está na matemática. Mas a matemática, como a Irene também já situou, ela envolve várias funções cognitivas. Então, não necessariamente errar um problema de matemática, você tem um problema na matemática. Porque antes da matemática vem muitas outras coisas. Vem a atenção, aquilo que você está lendo, vem saber se a pessoa está interpretando qual que é o cálculo que é para ser feito, se é mais, se é menos, se é vezes, se é dividido, porque às vezes a criança não consegue. Às vezes a gente precisa entender se essa criança consegue colocar os números um embaixo do outro, ou seja, as unidades, as dezenas, as centenas, porque se ela coloca de maneira desordenada, ela pode ter um resultado final inapropriado. Então, ter uma dificuldade de matemática não necessariamente é ter uma descalculia ou realmente isso é o fator principal. Por isso que a gente precisa diagnosticar. Descalculia a gente falou no programa de dislexia, que é a dislexia dos números. Isso mesmo. Né? Agora, Adriane, a Juliana, ela ficou assim incomodada de não ir bem na escola, de não estar conseguindo acompanhar, às vezes assim de não querer ir para a escola, de ficar desestimulada. De problema de baixa autoestima. Ela ficou com a autoestima baixa. E ficou assim. E ao ponto dela se colocar num patamar de eu não posso, eu não consigo. Aí vem uma amiga, não, deixa eu copiar a agenda para você. E assim, então forma um grupo de apoio para aquela criança na escola. É muito engraçado isso das crianças, né? Mas assim, e ela trabalhou, ela foi 2 anos na psicóloga quando era mais nova e não sabia que tinha esse problema de processamento auditivo. E a Fono hoje fala que a psicóloga foi muito importante para ela, ajudando esse lado da autoestima dela. Porque é muito difícil mesmo para a criança lidar com isso. Quer dizer, ela está lá, ela está tentando, está se esforçando. E ela é muito esforçada. Consegue, e a Juliana é muito esforçada. E aí é importante também, Lilian, contar com a participação da professora, por exemplo, aquela professora que acolhe, aquela professora que entende. Aí você fica contando com a sorte de pegar uma professora dessa. Porque aí acho que faz toda a diferença, né? Ele teve, professora? Teve. A primeira professora do primeiro ano, a professora, posso até falar o nome dela? A professora Verônica, ela, nossa, era como se fosse uma avózinha, sabe? Que abraçava, olha, hoje você não conseguiu, mas amanhã você consegue. E como ela estava dizendo, existem muitos amiguinhos que ajudam sim, mas teve um dia que ele chegou chorando em casa e falou assim, aquele menino falou que eu sou burro, eu não sou burro, mamãe. Não isso, é, né? Você está com dificuldade, mas amanhã você consegue, vamos tentar? Quer tentar agora? Não quer? Tá, daqui a pouco você tenta. E Cassiana, como é que a sua filha lida com essa questão com os colegas?
A Giovana, assim, ela lida muito bem, né? Porque acredito que eu me coloco, fiz esse papel de me colocar à frente, sempre estimulando, né? Como ela mesma disse, acho que o mais importante é você buscar o que é o de melhor. Lógico. E o melhor dela é que ela tem interesse. Então, isso para mim basta. É, então, eu falei, porque elas acabam tendo mais, isso que você falou, de ter a força de vontade de querer aprender, Isso, não é? exatamente. Com desafio. Mas... Exatamente. Isso então, é muito importante, porque às vezes vira um confronto em casa, né? A lição de casa vira aquela batalha, briga, né? E o momento que ia ser, às vezes, alguns pais têm pouco tempo, né? Para ficar com os filhos, vira aquela guerra na lição, tudo. Você passou a ajudá-la na lição sim, de casa? Sim, eu tanto passei a ajudá-la que fui até estudar para poder fui me especializar, né, na pedagogia, para poder falar, olha, a mãe vai sair e vai aprender porque eu quero te ensinar. E hoje ela fala para mim, mãe, eu quero ser professora igual você. Então quer dizer que ela tem uma professora particular. Você trabalhava ela já antes? tem. Sim, sempre trabalhei em outra fora, área. em outra área. Agora estou iniciando na educação, né? Que eu saí para fora justamente para ajudá-la, né? Isso fez muito, assim, a gente cresceu muito, tanto eu quanto ela, porque eu pude aprender a passar as coisas, né, para ela de uma outra forma, e ela também tem aquele estímulo de ver, né? Nossa, que legal! Ela foi, minha mãe conseguiu, então eu vou conseguir. Tem vários métodos para você ensinar. Se a criança não está conseguindo entender por um caminho, é importante dar outros caminhos para ela? Veja, a gente tem dentro da escola, usando o mesmo método, digamos, de ensino, você tem vários caminhos, né? Porque da mesma maneira como eu penso sendo um ser humano, a outra pessoa pensa como ser humano. É simplesmente uma questão básica, de bom senso, até de subdividir como é que eu cheguei naquele meu pensamento, né? Então, é uma questão da gente tornar fácil um caminho que a gente percorre. Então, eu estava até pensando no caso. Veja o que essa mãe fez. Ela foi estudar e foi o quê? Ela foi quebrar em pedacinhos a dificuldade da filha ao ela estudar. Ela foi destrinchar a dificuldade da filha, né? E é isso que um bom professor faz. É isso que faz com que uma criança aprenda. É isso que eu faço no meu consultório. Claro que eu tenho anos de estudo e anos de prática, mas na verdade é isso. Eu vou destrinchar a dificuldade para que eu vá, junto com a criança, aprender de uma forma diferente. Legal. Então, olha, como a gente já disse aqui, né, que muitas vezes a criança vai mal na escola por causa da forma como a matéria é ensinada, né, que ela não consegue aprender daquele jeito. Então, nesses casos, a solução pode ser uma mudança aí na maneira de explicar. A repórter Fernanda de Luca foi conhecer uma técnica japonesa criada no século passado e que tem ajudado estudantes de várias partes do mundo. O método foi criado em 1958 pelo professor japonês Toru Kumon para ajudar o filho que ia mal na escola. Deu tão certo que a técnica atravessou gerações e ultrapassou fronteiras. Hoje está em 48 países, inclusive o Brasil. O primeiro passo é uma avaliação para detectar qual o problema de aprendizado da criança, seja em inglês, português ou matemática. A mãe fala, ela não sabe fazer fração. O problema não está na fração, o problema muitas vezes está lá na adição, subtração, multiplicação, não sabe a tabuada. Então chega uma hora que vira uma bola de neve, a criança não consegue se desenvolver mais por causa dessas defasagens todas que vão se acumulando. As salas de aula não têm lousa e nem professores, são orientadores. O objetivo é fazer com que a criança aprenda de uma forma diferente, com um novo olhar, que exige concentração e raciocínio. Aqui dentro, preguiça para pensar não pode existir. O material é dividido em estágios, ou melhor, blocos de exercícios. O grau de dificuldade é proporcional ao desenvolvimento individual de cada aluno. A Júlia já faz o método há 1 ano e meio e sabe onde ela percebeu a diferença? Conta para mim. Nas notas da prova. É mesmo? Passou de quanto para quanto? 6 para 8, 9. Antes eu tinha um pouquinho assim de problema na tabuada do 8 e do 7, agora tá pé nas costas faço tabuada. E qual que era a pior tabuada para você? A do 8. E hoje você tá craque? Tô. 8 vezes 3?
24. 8 vezes 6. 48. 8 vezes 9. 72. E isso você não conseguia fazer, não rápido assim. Não rápido assim. A dica para saber que é multiplicação tem que aparecer a palavra cada. É porque em 4 caixas, dentro delas tem 3 de vezes, porque cada uma. Então, 4 caixas com 3 dentro, aí faz 4 vezes 3. E as mudanças acontecem de forma geral. Você, como mãe, percebe que o Matheus também mudou no dia a dia dele em casa. Mudou sim, ele mudou bastante no sentido de se planejar melhor em relação às atividades dele do dia a dia. Então, no final de semana ele sempre pergunta qual que vai ser a programação, o que a gente vai fazer hoje, para ele poder se organizar e saber se ele faz a lição à noite, se ele faz a lição durante o dia. O Matheus me propôs um desafio que mais parece um jogo. Aliás, o nome é tabuleiro. A ideia é desenvolver a lógica e a sequência numérica. Quem conseguir preencher primeiro de 1 a 30 é o vencedor. Você está preparado? Eu tô. Cronômetros prontos? Sim, sim. 1, 2 e já! Ganhei! Ganhei, mas você foi muito bom. Obrigada. Muito legal, né? E como eles se sentem realizados, que conseguiram aprender, que conseguiram melhorar, né? Muito legal isso, né? E foi isso que aconteceu com os filhos de vocês falaram aqui, que eles a fizeram. Giovana foi alfabetizada no Kumon. Ela chegou no 3º ano lá sem... Agora tem que pagar, é muito caro? Vou ter que perguntar para vocês. Na verdade, não é caro pelo que eles conseguem alcançar. Eu acho que é uma quantia que você está investindo no seu filho, então não tem um valor que seja caro demais, entendeu? Isso é mais barato do que se fosse pagar um professor particular, por exemplo, assim. Creio que sim. Eu acredito que o retorno também é muito mais rápido. A única dificuldade que pelo menos eu tive é que é por matéria, né? Então você paga aquele valor, né? Para matemática. Para matemática. Então a Giovana fez um ano matemática, aí um ano português, esse ano ela fez matemática. O duro é deu para isso, associar né? os dois. Às vezes as famílias não têm dinheiro para pagar e aí de repente precisa desse auxílio, mas não pode ter, né? Na rede pública, o que a rede pública oferece de profissionais nessa área para ajudar as crianças com dificuldade de aprendizagem? Já tem? O que já tem? Bom, aqui em São Paulo a gente sabe que existe uma disponibilidade, que inclusive o ano que vem vai estar muito mais aparente, né? Vai estar muito mais na mídia, que é um psicopedagogo para cada algum X número de escolas públicas, né? Então isso tudo já foi conseguido graças a um trabalho, inclusive, da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Que é fundamental. Que foi fundamental. Já é uma vitória. E que eu acho que foi uma grande vitória, né? Apesar que a gente ainda está esperando a regulamentação da profissão, mas já existe um psicopedagogo disponível, o que é importante porque vai orientar uma série de professores, né? E fonoaudiólogo tem, né, na rede pública? Na área da saúde, geralmente são os grandes centros, né, de excelência, como o Hospital das Clínicas, que é da Faculdade de Medicina da USP, a Escola Paulista de Medicina. Por exemplo, a pessoa passa por um especialista, no caso um pediatra ou um neurologista, neuropediatra, né, especificamente quando é criança. Esse vai tentar entender as dificuldades de aprendizagem pedindo uma avaliação neuropsicológica, né, e nessa avaliação neuropsicológica direcionado realmente a qual profissional é importante direcionar o tratamento. A única coisa é a questão que a gente sabe que existe uma fila, né? Ainda nós não conseguimos atingir todas as pessoas, né? Mas já é um grande começo. Isso a gente está falando de São Paulo, né? Quer dizer, tem outras regiões do Brasil que ainda... tem? Então, a psicomotricidade ainda não foi reconhecida também como profissão. É a mesma luta aí da psicopedagogia há um bom tempo, diga-se de passagem. Mas, por enquanto, na rede pública ainda não tem esse serviço. Tá legal. Então, olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Hoje estamos falando sobre dificuldade de aprendizagem. Até já! Na casa da Letícia, ela está me contando que os 2 filhos têm dificuldade com uma matéria só. É o português, é isso mesmo? Isso mesmo.
Isso mesmo, eles são excelentes alunos, mesmo assim eles tiram 7, 8, mas eles gostariam de tirar mais. Eles são bons alunos, não tem trabalho, mas a dificuldade deles é português, sem dúvida. Por que tem essa dificuldade? Eu não sei, acho que é por causa dos tempos verbais que tem muito, aí a gente tem que aprender e falar e mudar na hora da palavra, tipo, faz uma frase assim, só que agora com esse tempo verbal. E você, por que você acha que você vai mal em português? Não é que eu vou mal, é que eu tenho uma dificuldade, mas nunca deixei de tirar nota boa. Quando eles pedem, ou por você mesmo, por vontade própria, estuda junto com eles? Não, eu ensino os dois a estudarem sozinhos. Eu não ensino nem faço o dever de casa, é obrigação deles. O senhor estuda com seu filho? Algumas vezes sim. Qual matéria que ele tem mais dificuldade para aprender? Qual? Acho que matemática é o que ele mais me explica. Matemática? Por quê? O que ele mais entende, assim, E a que você menos gosta? também. Por que você acha que é mais difícil a matemática do que um português, por exemplo? Não que seja difícil, mas que seja chato, porque tem que ficar fazendo conta de equação e cálculo, etc, um monte de coisa. Qual matéria que você mais gosta na escola? Geografia. E a que você menos gosta? Português. É que eu não gosto muito dela, eu prefiro outras matérias. Eu acho que eu me dou bem com as outras matérias. Engraçado que a gente nota até que essas habilidades na infância e na escola acabam se refletindo depois na carreira e na vida profissional, né? Quer dizer, quem é bem em matemática vai ser engenheiro, quem é bem em português vai ser jornalista, é o natural. Mas por isso que é ruim quando os pais colocam a criança, sabe, naquela forma, você é ruim mesmo em matemática, ou você tem dificuldade mesmo em matemática, porque às vezes você frustra um grande engenheiro. O infeliz vai fazer alguma outra coisa, sendo que ele poderia fazer uma coisa até que ele gostaria, para desenvolver simplesmente porque ele não desvendou, não saiu daquela ideia de que ele era ruim em matemática. E às vezes a criança falou lá, é porque é chato. Também, então, você mostrando que não é tão chato assim, fica mais fácil para aprender. Claro que sim. A prática, ela ajudaria muito nisso, né? As crianças se pudessem ter a oportunidade de sair da sala de aula e entender onde se usa de maneira prática, isso favoreceria que é o que o Paulo muito, Freire né? fazia, Exatamente. né? Você ia bem em quê na escola? Eu ia bem em matemática. Mas Mas minha profissão não tem nada a ver com matemática, mas eu ia bem em matemática. Mas adoro parte de arquitetura, então talvez tenha alguma coisa a ver. E você, Lilian? Português. Você é bem gostava, português? Gostava bastante de português. Não que eu ia tão mal em matemática, mas eu puxava mais pro português, né? A dificuldade, assim, é a gente que coloca, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, mas gosto mais desse. Aí Então... você já incorpora aquilo. Exatamente. E a Cassiana, né? Eu sou português mesmo, né? Sempre me dei bem em português. Não que as outras matérias sempre tentei, né? Passar, tirar as barreiras, né? Mas português eu me desculpo. E no fundo, o português é a base de todas as outras também, ou estou enganada? Uma coisa que nós estávamos comentando aqui é o seguinte, é que a gente tem que definir bem o que é a dificuldade na palavra do vulgo, né? Não na palavra, vamos dizer assim, que o profissional usa, mas no vulgo. Meu filho tem dificuldade, porque às vezes é uma questão da aspiração do pai, do desejo do pai, que o filho tire 10. Gente, não dá para tirar 10 em tudo, verdade. né? Agora, para entender se um tratamento está dando certo ou não, exatamente, você tem uma dificuldade X, passou-se um tempo Y, né, que mais ou menos os profissionais eles tentam mensurar isso, e nada aconteceu, está na hora de reavaliar, né? Será que esse é o tratamento mais adequado? Que dica você pode dar até para que ela se organize melhor e passe a encarar a lição de casa como algo prazeroso, né? Eu acho que primeiro é isso, né? Ver o pai estudando já é algo que define muito como que vai ser a aprendizagem daquela criança, né? Questão, vai estudar? Não dá para ter televisão ligada, rádio ligado, pessoas conversando ao lado. Não dá para a criança estudar num quarto cheio de brinquedos, porque o que é mais atrativo? Os brinquedos ou a lição?
né? E hoje, com tanto joguinho eletrônico, né, televisão, estimular os pequenos à leitura não é tarefa fácil, principalmente quando eles estão aprendendo a ler e escolhem o livro errado. Vamos ver agora algumas dicas que vêm lá de Londres. O professor de inglês e escritor Dave Lowe mandou um vídeo exclusivo para o Papo de Mãe explicando como faz para criar livros que despertam o interesse da criançada, como a obra que está aqui. Vou pedir para o André mostrar. Meu hamster é um astronauta. Vamos assistir. Hello to Papo de Mãe viewers. My name is Dave Lowe and I'm a children's writer from Brisbane, Australia. I've written a series of books, two of which are available in Brazil at the moment. The second book has just been released and it's called My Hamster's an Astronaut. The first book is this one, My Hamster is a Genius. And it tells the story of a 9-year-old boy called Ben who struggles at school, but who is given a pet hamster who he calls Stinky and who turns out to be an absolute genius. At first, of course, Ben gets the hamster to help him with his homework and assist him in lots of different ways. But the moral of the story is that there's no substitute for hard work. If you want to achieve something, you have to do most of the work yourself. As a writer, I've met lots of kids, but I've been a teacher too, and I'm a dad. I've got 2 daughters aged 10 and 6. I think all of this experience makes me believe how powerful reading can be in the learning of children. I think it's vital though that the first experience of reading for kids is a positive one. I know my own daughter struggled at first. The books that they brought home from school were graded readers, simplified books that were intended to help them to learn to read. But very often those books were quite dull and they struggled with them. When I'm writing, I try to bear this in mind, that boys tend to be more reluctant readers than girls, and that the competition that we have these days is from TV, it's from the internet, it's from computer games. So with this in mind, I try to make the chapters short and snappy, to keep the excitement level high, to put in lots of jokes. I think all these things help to encourage reluctant readers to read. Dave, obrigada pelo vídeo enviado de Londres, especialmente para o Papo de Mãe. E eu tenho aqui mais dicas de leitura. Olha, o livro Doris Dentro de Si Mesma, da Mônica Gutmann. E o Como é Diferente, Um Coração Valente, do Thiago Mazzucato. E também do Thiago Mazzucato, A Vida Colorida, da Dona Margarida. Aí, dicas de leitura para as crianças, né, Rô, que inclusive estão aqui agora, os nossos, tá, o filho e a sobrinha, né, que vieram com você. Lucas Eu conversei com eles lá no começo do programa, vou conversar de novo com a Bruna. Bruna, pega aqui, por favor. Bruna, no começo do programa a gente estava lá falando da escola, né? O que você acha, assim, de fazer lição de casa, de estudar? O que você acha disso tudo? Muito legal. É? Você chega em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Já é a lição de casa ou você faz outras coisas? Eu almoço e já vou para a lição de casa. E você não fica cansada de fazer a lição de casa? Então, ela é uma aluna... Ela é excelente. E a sua mãe precisa mandar para você estudar para a prova ou você já sabe que tem prova e estuda sozinha? Eu sei que tem prova e estudo sozinha. Isso mesmo. Vamos falar com seu primo, então. Lucas, e você? Conta pra gente, alguma vez você já teve alguma matéria assim que você achou mais difícil e depois você melhorou e isso foi bom pra você? Conta pra gente. Foi. O que aconteceu? Quando eu entrei no Kumon, tudo da minha vida, tudo mudou. Tipo... Conta pra gente, o que era difícil e o que depois ficou mais fácil? O que era difícil era português pra mim. Aí eu fiquei melhorando, porque eu não sabia ler. E hoje você lê bem? É. E você continua fazendo Kumon ou você parou? Não precisa mais? Não, continuo. Continua. Você gosta de ir lá? E agora que você aprendeu a ler, o que você gosta de ler? Você gosta de ler livros? Que tipo de livros? Eu gosto de ler livros, assim, de contos de fadas. Que gostoso. Eu fiquei curiosa, Lara, dentro do seu trabalho de psicomotricidade, que une aí com
com a questão corporal também, né? A criança, por exemplo, que tem às vezes alguma dificuldade motora na hora de escrever e tal, ela também pode desenvolver uma dificuldade de aprender por causa disso? Na verdade, geralmente as crianças que têm dificuldade na escrita, elas já têm dificuldades anteriores de base, né, que a gente chama, que são a questão do tônus. Às vezes aquela criança que tem dificuldade de uma maneira geral de se trabalhar com o espaço, com a questão do corpo no espaço, depois ela conseguir transcender todos esses preceitos para o papel, ela vai refletir também essa dificuldade. Não, e mesmo a criança pequena, eu vejo a minha sobrinha que está com 5 anos, ela estava com muita dificuldade de coordenação motora. E aí ela se comparava com as outras. Por que eu não consigo? E aí eu não sei, né? Tão nova, já é indicado a procura de um especialista ou ela é muito pequena ainda? Então, a gente precisa sempre ver cada caso, porque o que acontece? Hoje em dia, as crianças também têm uma demanda são cobradas muito nova na questão da alfabetização, quando muitas funções de base ainda não estão totalmente maduras, né? Totalmente especializadas. Então, para algumas crianças, tudo bem, elas vão vencendo esses desafios, mas para quem às vezes já tem alguma dificuldade, fica muito mais difícil vencer esses desafios da pré-alfabetização, né? Que é um pouco do que a gente conversou, aqueles conteúdos de em cima, embaixo, frente, trás, que deveriam ser trabalhados de maneira corporal na escola, foram trocados, né, atualmente, nas últimas décadas, pelo sentar e escrever e produzir, né? Então, quando a criança ainda não tem maturidade suficiente para isso. Ah, interessante. Bom, a gente chegou ao fim do programa. Eu vou passar uma última rodada com vocês, para quem quiser deixar algum último recado, e-mail ou telefone de contato, tá bom? Ou até um recado para a filha que não veio, né, Adriana? Mas a Juju hoje, então, agora que definiu, está tratando, você já sentiu uma melhora? Muita melhora. Ela melhorou muito, ela já está lendo super bem, só que assim, ficou defasada perante a classe, vamos dizer, ficou. Os amigos já leem livros grossos, ela está nos livrinhos finos, e ela sente um cansaço ainda maior, fica muito tempo concentrada, mas já está muito melhor. De repente, para uma criança dessa, vai ser positivo até repetir de ano, não necessariamente é uma coisa ruim repetir de ano. Não, repetir de ano eu nunca vejo como uma coisa ruim se os pais souberem trabalhar a ideia. Porque quem trabalha muito mal a ideia do filho repetir de ano são os pais. Eu acho que se ela repetir de ano, ela vai ganhar um ano de presente. Que bom que a mãe pensa assim, né? Em geral é raro, te dou os parabéns, porque é muito raro uma mãe ter essa consciência. É verdade. Porque ela se esforça muito. E aí, às vezes, está correndo atrás do futuro, né? Mais pra frente, né? A longo prazo. Fôlego, né? Legal. E você, Liliane? Eu tenho só a agradecer, né? A gente teve a oportunidade de conhecer o Kumon e o carinho que eles tiveram com o Lucas foi muito importante, né? E agora a gente só vê ele melhorando a cada dia mais. Que é legal isso também, de ver que às vezes o tratamento é por um período, aí dá uma destravada, né? Aí a criança segue o seu caminho, naturalmente. Confiante, né? É verdade. E a Cassiana, que o Pedro tá lá atrás, né? Cadê o Pedro? Tá se divertindo hoje aqui, o Pedro, né, já. Pedro, brincou o tempo você não todo. quer vir falar com a gente, Pedro? Você quer só brincar? Tá muito comportado aí, parabéns. Ele é sempre bonzinho assim? Às vezes. Mas fala. Olha, eu também tenho só a agradecer, porque para mim foi tudo um aprendizado. E para minha filha, o que eu tenho a dizer é que nós estamos caminhando, estamos juntas e eu vou estar com ela até o final. Logo, logo a Cassiana vai estar dando aula particular aí para as crianças. E ela vem como especialista aqui no Papo Com certeza, a gente vai poder ajudar, né? O intuito é esse, ela ajudar, porque ela também vai poder passar a experiência dela, né? Aí eu também, junto com ela. Então a gente vai estar juntas aí, porque vai chegar o momento dela. Legal, obrigada. A Marirene? Olha, eu acho que é importante os pais saberem, as pessoas saberem que a Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela dispõe de um site, que é o www.abpp.com.br, onde existe um hall de profissionais do Brasil inteiro que são titulares da BPP, ou seja, são profissionais reconhecidos pela própria associação. E as pessoas podem procurar esses profissionais que atendem particular, mas muitos disponibilizam horários nos seus consultórios para atendimentos sociais. Eu acho muito importante que as pessoas
procurem essas pessoas que também têm conhecimento de locais onde as crianças podem fazer testes, podem fazer outros tipos de atendimento e que podem ajudar bastante, né? Então, nesse ponto, assim, é importante que a criança que tem uma dificuldade, os pais acordem para o seguinte: ninguém tem uma dificuldade de aprendizagem, por menor que seja, que não tem uma causa. E a causa, ela pode ser uma coisa passageira, mas se você não for rápido, a causa pode se cristalizar e se tornar uma coisa para toda a vida. Então, quanto mais cedo, melhor. E se for uma coisa passageira, que bom, foi rápido, né? Melhor assim. Eu também estou disponível, eu tenho um site que é o irenemaluf.com.br e à disposição de vocês quando precisar. Obrigada. A Lara? Queria agradecer o convite para vir hoje aqui. Queria deixar também o site do meu instituto, e no meu instituto a gente tem cursos de pós-graduação também. Dentro desses cursos a gente tem um atendimento social. Então, para quem precisar e não consegue pagar, né, infelizmente, como a psicomotricidade ainda não está na rede pública, eu peço que entrem em contato. A gente tem, infelizmente, uma fila de espera, mas... Mas tem o serviço, fica né? lá o Sim, serviço disponível. É o ispgai.oipr.com.br. Legal, obrigada. Bom, primeiro agradecer o convite, né? E lembrar que a aprendizagem é um direito de todos, seja da criança ou idoso. Então, nós também temos uma equipe com um site, que é o www.vigilantesdamemoria.com.br, que vai trabalhar questões ligadas a alterações de aprendizagem. Então, é um site aberto que as pessoas possam levar as suas dúvidas. Mas lembrando novamente, desde a criança ao idoso tem o direito a aprender. Legal. Muito obrigada a todos por terem vindo. Tenho certeza que a gente ajudou aí muita gente com o programa de hoje. Obrigada, viu, linda? Olha, no próximo programa a nossa conversa vai ser com donas de casa. Mulheres que não trabalham fora, que decidiram se dedicar aos filhos e à casa. Será que elas ainda sofrem preconceito por isso? E elas estão diferentes hoje? Não perca o próximo Papo de Mãe. E você já sabe, no nosso portal e nas redes sociais, o papo continua a semana toda. É o caso de alguma de vocês, dona de casa tempo integral exclusivo? Se não trabalha também, o seu é. Você assiste o próximo programa também. Então, enfrenta preconceito por isso? Às vezes, de algumas pessoas, sim, né? Então, até a próxima aqui na TV Brasil. Até!